Muito bem, pessoal, vamos à correção das questões de conhecimentos específicos do concurso da Guarda Civil de Campo Grande, que foi aplicado no dia 19 de setembro de 2021 pelo Instituto Selecom. Quem fez essa prova, eu também gravei um outro vídeo que também está disponível aqui no YouTube, corrigindo as questões da legislação municipal. Pessoal, aqui então a prova foi dividida por assuntos. Na prova em si não dizia o nome do assunto, mas se vocês perceberem as questões, dá para saber qual é o assunto. Então aqui na correção eu já vou separando por assuntos para a gente, certo? Começando com questões de direito constitucional, que é um assunto que eu trabalhei com vocês no curso preparatório. E aqui caiu uma questão tratando de um assunto que eu coloquei, inclusive, no nosso simulado. Quem estudou e fez os simulados, certamente acertou essa questão. Porque na Constituição Federal tem pouquíssimas competências para o Estado. Tem lá no artigo 30 uma lista de competências dos municípios, tem as competências da União ali nos artigos 21 a 24, uma série de competências. E para o Estado, lá no artigo 25, tem pouquíssimas competências. Uma delas é a exploração direta ou concessão de serviços locais de gás canalizado. Gás canalizado, então, é uma competência do Estado, letra B, o gabarito, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º. E quem fez nosso simulado lá no estudo do Constitucional, certamente lembrou e acertou essa questão. Questão bem tranquila, da qual eu não vejo como recorrer. Questão 42 é uma questão bem interessante e certamente também nossos alunos acertaram. Até porque, quando eu explico isso nas aulas de Direito Constitucional, eu explico para vocês em um esquema, né, sobre o Senado e sobre a Câmara dos Deputados. E o Senado Federal, os senadores, são eleitos pelo sistema majoritário para o mandato de 8 anos. Interessante, é o único cargo que nós temos mandato de 8 anos. Os outros cargos políticos, os mandatos eletivos, são de 4 anos todos eles. Pois é, e aí cada estado elege 3 senadores. E vocês já perceberam que nas eleições de 4 em 4 anos, tem uma vez que a gente vota em 2 senadores, tem outra que a gente vota só um, vota 2, vota só um. Por quê? Porque são 3 senadores de cada estado do Brasil. E numa eleição, 2 são alterados, na outra apenas 1. Numa 2, na outra apenas 1. Por que isso? Porque tem eleição de 4 em 4 anos. E o mandato deles é de 8 em 8 anos. Por isso tem essa situação. Então, eu posso afirmar que a renovação das vagas do Senado é de 1 e 2 terços. Numa eleição muda um dos 3 senadores, 1 terço, e em outra muda 2 terços. É isso. Bem tranquila essa questão. Letra D, o gabarito, também não vejo como recorrer nesta. Questão 43. Essa questão eu confesso que eu não gostei, pessoal. Eu não gostei dessa questão porque ela buscou um detalhezinho, uma decoreba mesmo da Constituição. Bom, pessoal, a gente sabe que existe a nacionalidade brasileira, tem o brasileiro nato, naturalizado, tudo isso a gente estudou. E nós temos no artigo 12, parágrafo 4º, as situações de perda da nacionalidade do brasileiro. E nós temos que o brasileiro perde a nacionalidade se tiver cancelada a sua naturalização, e também perde a nacionalidade o brasileiro que adquire outra nacionalidade, salvo em 2 casos. Eu posso ter reconhecida nacionalidade originária pela lei estrangeira. Como assim? Eu sou descendente de italianos e sou brasileiro, eu posso ter reconhecido a minha nacionalidade italiana sem perder a nacionalidade brasileira. Perfeito, eu posso fazer isso. Esse é um exemplo que se encaixa aqui na letra A do inciso 2. E nós temos outra situação que também o brasileiro pode ter outra nacionalidade sem perder a brasileira, que é quando a norma estrangeira, a norma do país onde ele está, impõe para ele, como condição para permanecer lá ou para exercer direitos civis, a situação de se naturalizar. Então nós temos muitos brasileiros que vão morar em outro país e se naturalizam nacionais daquele país para exercício dos seus direitos civis. E a banca, na prova, só queria que você soubesse essa última palavrinha, que são direitos civis que o brasileiro no exterior quer exercer. Então é isso, acredito que nossos alunos tenham acertado, né? Mas mesmo assim uma questão que poderia ser melhor, poderiam elaborar melhor, tem um assunto tão interessante como a nacionalidade, tantas coisas para perguntar, foram se prender a um detalhezinho, mas é isso. Letra B, o gabarito,
Não vejo também como recorrer aqui, porque a questão é cópia do texto da Constituição Federal. Questão 44, vamos lá. Essa aqui, pessoal, certamente, né, nossos alunos acertaram, porque isso é uma coisa que a gente trabalha muito, tanto lá no estudo do Estatuto dos Servidores, como na própria Constituição Federal, a gente trabalhou bastante a acumulação de cargos, lembra? E a gente viu que, de acordo com o artigo 37, inciso 16, eu não posso acumular cargos, exceto em 3 situações, desde que haja compatibilidade de horários. Havendo compatibilidade de horários, eu posso estar ao mesmo tempo em 2 cargos de professor, em um cargo de professor e um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Então aqui, claro, o gabarito vai ser letra C. A situação que é possível a acumulação é o cargo de professor. Esse é possível. 2 de professor, eu posso acumular. 2 de advogado, 2 de promotor ou 2 de policial, não tem como acumular. Porque eu só posso acumular 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico. Vejam, até é possível que um advogado seja professor, que um policial seja professor. Pode. O que não pode é ser 2 de policial, 2 de promotor, 2 de advogado, não pode. Ou ainda 2 cargos de profissões regulamentadas na saúde. Aqui tem o médico, enfermeiro, dentista, vários cargos vão se enquadrar aqui. Então é isso, letra C o gabarito, também não vejo como recorrer, tinha uma questão bem parecida também no nosso simulado para quem estudou. Pessoal, sobre direito constitucional, propriamente dito, essas são as questões. Aqui no direito administrativo tem uma que é em cima de um artigo da Constituição, eu já vou mostrar para vocês, mas agora a gente passa a entrar no estudo do direito administrativo. O direito administrativo, ele é muito mais teórico, doutrinário, do que propriamente letra de lei. E aqui a banca, claro, teve que buscar na doutrina informações para formular as questões. A primeira questão, 45, de direito administrativo, fala sobre o poder de polícia. E aí nós temos que o agente público Teutônio busca atividade da Secretaria Municipal de Obras para adequá-la aos modernos parâmetros da administração pública. Um dos eixos consiste em estabelecer parâmetros para os atos de polícia, editando normas que impõem definição do objeto e metas. Nos termos do direito administrativo, são considerados atos de polícia. Pessoal, o poder de polícia é o poder que visa limitar, condicionar, frear ou restringir liberdades individuais ou o direito de propriedade no benefício da coletividade, certo? Esse é o poder de polícia. E o poder de polícia, ele vai se manifestar por atos de 4 naturezas, que formam o chamado ciclo de polícia, que a gente comenta no nosso curso. A ordem de polícia, que é a norma, dizendo o que pode ou não. O consentimento de polícia, que é quando a administração consente que alguém pratique ato, por exemplo, dando uma credencial para que alguém estacione em vagas restritas, em vagas para pessoas com limitação. Fiscalização de polícia, que é quando o agente de trânsito, por exemplo, está lá fiscalizando o trânsito. E a sanção de polícia, que é a aplicação de penalidades, principalmente a multa. Pessoal, aqui, qual desses que é um ato de polícia? Somente a fiscalização, porque legislar não é ato de polícia. A ordem de polícia não é necessariamente um ato de legislação. Julgamento também não. Quando o juiz julga um processo, isso não é poder de polícia. E ato de consultoria também não. Então, pessoal, aqui, como ato propriamente de polícia, nós temos somente a fiscalização, letra B, o gabarito aqui na questão 45, também não vejo como recorrer nessa questão. Questão 46, nós temos aqui que o FRED pretende promover ação com pedido condenatório do município por ter caído em um bueiro destampado. Houve alerta de vários munícipes. Quem são munícipes? São cidadãos do município, quanto ao fato. E a secretaria competente não se pronunciou sobre o assunto. Então tinha um buraco, muitas pessoas alertaram, mas o órgão público não fez nada. Nesse caso, eu posso buscar uma reparação, quer dizer, o FRED pode buscar uma reparação no município por ter caído num buraco? Pode. Porque o que aconteceu ali? Houve uma omissão específica. E a omissão específica cria para o município o dever de indenizar pela teoria da culpa do serviço. Nós temos na responsabilidade civil do Estado a responsabilização por algo que o Estado faz,
poder público faz e também pelo que ele não faz. Na situação de omissão, a responsabilidade do Estado segue a chamada teoria da culpa do serviço, ou teoria da falta do serviço, ou ainda teoria da culpa anônima. Essa teoria diz o seguinte: se um serviço não funciona, funciona mal ou funciona atrasado, o Estado vai ter que responder, vai ter que indenizar. Mas essa omissão deve ser uma omissão específica, como esse caso, que tinha um buraco e o poder público não fez nada. Nesse caso, caiu alguém no buraco, o poder público vai ser responsabilizado. Tranquilo. A gente não pode confundir isso com uma omissão generalista ou genérica. O que seria isso? Ah, eu fui assaltado porque não tinha segurança pública. Eu posso processar o município? Não, porque não tem como ter um guarda em cada esquina. É impossível. Então, uma omissão genérica, eu não posso buscar uma indenização, eu não vou ganhar a indenização. Agora, numa omissão específica como essa, eu posso ser indenizado. Então, aqui, letra A, o nosso gabarito na questão 46. Questão 47. Pablo é admitido por concurso no serviço público municipal. Essa questão aqui ela envolve a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, que prevê que todo ano o servidor deve entregar uma declaração dos seus bens. Quando você ingressa no cargo público, tem que entregar uma declaração e tem que renovar todo ano. E sabe como é que você pode fazer isso? Entregando cópia daquela declaração de imposto de renda que todo ano a gente apresenta para a Delegacia da Receita Federal. Isso está lá no artigo 13, parágrafo 4º, a letra C, o nosso gabarito. Essa questão extremamente em cima do texto da lei, também não vejo como recorrer na 47, letra C, o gabarito correto. Questão 48 envolve abuso de poder. E quando nós estudamos abuso de poder, nós vimos que existem duas modalidades, lembram? Existe o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder é quando o agente faz algo além da sua competência. Quer dizer, ele não tem competência para aquilo, mas vai lá e faz. Já o desvio de poder é quando o agente público possui competência para fazer algo, mas ele possui competência para uma finalidade. E ele usa esse poder para outras finalidades. Há um desvio na finalidade. Isso é desvio de poder, que é o que aconteceu aqui. Olha só o enunciado. O prefeito do município pratica vários atos que, em tese, estariam no âmbito de sua competência. Então, vejam, não é excesso de poder, porque os atos estão na sua competência. Mas ele não faz isso com a finalidade para a qual o ato existe. Ele faz com o objetivo de beneficiar outras pessoas. Nesse caso, está caracterizado o desvio de poder, que é uma modalidade de abuso de poder por desvio por vício na finalidade do ato. Letra C, o gabarito, bem tranquila, também não vejo aqui como recorrer. Professor, não vai dar para recorrer em nenhuma, então? Vai sim, chegou a hora. A questão 49 é a questão que eu identifiquei possibilidade de recurso, como eu vou mostrar para vocês agora. A questão diz o seguinte: o xará, servidor público efetivo da União, então o servidor federal, resolveu disputar a eleição para prefeito do município MM, logrando obter a maioria dos votos e ser eleito. Nos termos da Constituição Federal, afastado do cargo de origem, como que o servidor vai ser remunerado? Pessoal, nessa questão aqui, a gente tem a aplicação da Constituição Federal para o servidor afastado para o mandato de prefeito. O artigo 38, inciso 2, diz que o servidor investido no mandato de prefeito vai ser afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Como assim? Vamos imaginar que o prefeito do município ganha 15 mil e eu, como servidor federal, ganho 20 mil reais. Eu assumo o cargo de prefeito e continuo ganhando a remuneração do meu cargo de origem, 20 mil reais. Isso não está errado, isso está certo. No entanto, pode ser que eu não ganhe tanto. Pode ser que eu ganhe menos. Por exemplo, o prefeito ganha 15 mil e eu, no meu cargo, ganho 10 mil. Nesse caso, eu não vou ficar recebendo os 10 mil do meu cargo, eu vou receber o que ganha o prefeito. Por quê?
que a Constituição diz que eu posso optar pela remuneração. Então vejam só, o xará que foi eleito prefeito e é servidor federal, ele não vai necessariamente receber pelo cargo federal de origem. Ele pode receber pelo cargo de origem ou a remuneração de prefeito. Ele vai escolher. Claro, se o cargo de origem dele paga mais que prefeito, ele vai querer o cargo de origem. Agora, se o cargo de origem dele paga menos que prefeito, ele vai querer receber como prefeito, e não pelo cargo de origem. A banca, nessa questão, deu letra A como resposta. Mas eu não posso dizer que ela está correta. Por quê? Porque o servidor pode ser remunerado de duas formas. Ele vai escolher ou pelo cargo de origem ou pelo mandato do prefeito. Então, eles elaboraram mal essa questão e ela deve ser anulada. Claro que todas as outras estão erradas, né? Porque por ambos os cargos, não. Pelo cargo de prefeito, sim, ele pode ser remunerado pelo cargo de prefeito, mas não precisa ser aprovado pelo legislativo local. Isso já está aqui na lei, na Constituição, no artigo 38. E por fundo especial não tem nada a ver também. Então, pessoal, nesse caso aqui, é claro que muitas pessoas podem ter acertado a questão por eliminação. Eliminando as outras, marcaram pelo cargo de origem. Mas a questão está incompleta. E essa situação aqui deve ser anulada por um motivo. Disse que o servidor será remunerado. Não. O que eles deviam ter colocado aqui quando elaboraram a questão? Aprende, Selecom, aprende, ó. Tinha que colocar assim, ó. O servidor poderá ser remunerado pelo cargo federal de origem. Aí a questão estava certa. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 38, o servidor pode, quando eleito prefeito, ser remunerado pelo cargo de origem ou pelo cargo de prefeito. Agora, quando a questão diz que o servidor será remunerado, ela está dizendo que ele não tem opção, que ele é obrigado a ficar com a remuneração do cargo. E não, porque se ele ganhar menos no cargo do que como prefeito, ele vai querer ganhar como prefeito. Então, essa questão tem que ser anulada. Professor, como que eu faço o recurso? Bem fácil, com as suas palavras, e tem que ser com as suas palavras, por isso que eu não vou disponibilizar modelo de recurso, mas com as suas palavras você deve explicar isso que eu acabei de dizer. Olha, a questão disse, como resposta, que o servidor será remunerado pelo cargo de origem. No entanto, de acordo com o artigo 38, inciso 2 da Constituição Federal, o servidor eleito prefeito pode escolher entre a remuneração do seu cargo ou a remuneração de prefeito, porque é facultado optar pela sua remuneração. Quem fez a aula conosco, né, tinha um quadro sobre isso, e essa questão, claro, que estava nos nossos simulados também. E justamente é isso, né? A gente sabe que quando o servidor é eleito para o mandato federal, estadual ou distrital é afastado. Se é no município, o prefeito ou o vereador, quando não tem compatibilidade de horários, é afastado e pode optar pela remuneração. E o vereador, se tiver compatibilidade de horários, pode trabalhar nos dois e receber nos dois. É isso. Nós temos esse esquema também que eu montei, justamente para a gente ver bem que o prefeito é afastado do cargo e pode optar pela remuneração. Então, essa questão deve ser anulada pela banca. Não deixe de apresentar o seu recurso nessa questão. Como é que funciona recurso, pessoal, para quem não sabe? Sendo anulada a questão, se a banca reconhecer o erro, e eu espero que ela reconheça, porque isso aqui está errado, ela tem que anular essa questão. Anulando essa questão, o que acontece? Para quem tinha acertado a questão, não muda nada, continua com o ponto dela. Quem errou a questão, quem marcou letra B, letra C ou letra D, vai ganhar o ponto dessa questão. Então, na verdade, quando uma questão é anulada, todos vão ter ela computada como correta. Quem acertou, continua com a mesma nota. Quem errou a questão, vai ter uma questão a mais na sua pontuação. Certo? É isso, então. Essa questão a gente indica recurso à questão 49. Vamos adiante. Ainda no direito administrativo, nós temos a questão 50. ETR, Sociedade Empresarial, resolve impugnar determinado ato administrativo emanado do município MR, aduzindo sua ilegalidade. Pessoal, quando um ato é praticado por um servidor, por um órgão público, eu presumo que ele é legítimo, legal, de acordo com a lei. Esse é o atributo da presunção de legitimidade ou de legalidade. A letra D, o nosso gabarito aqui, de acordo com a doutrina, que nos traz os seguintes princípios. Nós temos o princípio da presunção de veracidade,
que está ligado à verdade dos fatos, e presunção de legalidade. A presunção de legalidade que nos diz que os atos praticados por órgãos públicos, servidores públicos, presumem-se de acordo com a lei até que se prove o contrário. Vejam, quando eu apresento a impugnação e não demonstro que o ato é ilegal, ele continua sendo válido, ele continua sendo considerado legal. É isso, é a presunção de legitimidade, a letra D, o nosso gabarito. Tem outros atributos também que é importante que vocês saibam, como a imperatividade, a autoexecutoriedade, exigibilidade, coercibilidade e a tipicidade. Muito bem, é isso que nós tínhamos então na parte do direito administrativo. Vamos agora dar uma olhadinha nas questões de direito penal. A questão 51 é uma questão que certamente gerou dúvida em muita gente. O gabarito da banca é a letra A, e ela está correta, pessoal. Inclusive, eu conversei com o professor Felipe, nosso professor de Direito Penal aqui do PGF Concursos, e ele me confirmou que a letra A é a única resposta possível. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. A Bianca conduz um veículo automotor na contramão. Então, está lá, a Bianca está dirigindo um veículo e ela está indo na contramão. E ao ir na contramão, ela acaba batendo em outro carro que passou num sinal fechado, que estava sendo dirigido pela Paula. Então, a Bianca está indo na contramão e a Paula cruzou um semáforo no vermelho. Vejam, as duas estão erradas, né? As duas estão erradas. O que acontece nesse caso, pessoal? Nos termos das normas penais aplicáveis, deve ocorrer caracterização da culpa de Bianca. Pessoal, a Bianca tem culpa nesse acidente? Tem. A Bianca tem culpa nesse acidente, porque ela estava na contramão, ela estava infringindo uma norma de trânsito, ela estava sendo imprudente. A Paula tem culpa? Sim, porque a Paula cruzou um semáforo no vermelho. Então, as duas têm culpa? Sim, as duas têm culpa. Tá, e por que é só da Bianca? A questão não disse que é só da Bianca. A questão disse culpa da Bianca. A Bianca tem culpa? Tem. Tem que ser caracterizada? Tem. O fato da culpa ter sido da Paula também afasta a culpa da Bianca? Não. Existe compensação de culpas no direito penal? Não existe. E essa é uma pegadinha. A compensação de culpas não existe no direito penal. Então não poderia ter compensação de culpas. Eu não poderia excluir a culpa da Paula pelo simples fato de haver culpa da Bianca, nem excluir a culpa da Bianca pelo fato de haver culpa da Paula. E transformação de culpas não existe isso. Então, pessoal, letra A, o gabarito. Eu sei que muita gente deve ter achado estranho. Ah, mas não, é culpa da Paula também. Sim, mas vejam só, a banca não disse somente. Olha só, se eles dissessem na resposta, letra A, caracterização somente da culpa de Bianca, com exclusão de culpa da Paula, aí estaria errado. Eles não disseram somente, eles só disseram, a Bianca é culpada. A Bianca é culpada? Sim, a Bianca é culpada. Letra A é o gabarito aqui na questão, não vejo como recorrer também nesta. Questão 52, ela foi lá nos crimes contra as finanças públicas. E aqui minha crítica também a Serecom. Serecom, podia ter perguntado coisas mais interessantes do direito penal, né? Tanta coisa que a gente estudou nesse curso, para vocês perguntarem uma coisa lá do finzinho dos crimes contra as finanças públicas. Pessoal, é o crime de prestação de garantia graciosa, que é quando alguém presta garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior. Isso é uma prestação de garantia graciosa, sem dar a segurança necessária. E isso é um crime com detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a letra B, o gabarito, a banca pediu uma decoreba sobre crimes contra as finanças. Questão 53. Raí se envolve em discussão com Fê em botequim localizado próximo da sua residência, acarretando vias de fato. Se pegaram no soco, foram para a porrada. O que provocou a presença da Guarda Civil. Então, deu discussão no bar, eles começaram a brigar e a Guarda Civil foi lá e apareceu. Nos termos da lei, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de polícia, que verificou ser delito próprio da Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099. Nesse caso, nos termos da lei, havendo danos civis sem composição, pode o ofendido exercer o direito de representação verbal, pessoal. Representação verbal, letra C, o gabarito. Isso está lá no artigo 75
da Lei 9.099. Então, se não chegaram a um acordo sobre os danos civis, porque a composição dos danos civis é um acordo para pagar os danos causados, se não se chega a essa composição, o ofendido pode exercer o direito de representação verbal, que vai ser reduzida a termo, vai ser colocada no papel. Então é isso, pessoal. Letra C, o gabarito na 53, está certo o gabarito da banca também. Questões agora sobre o Código de Trânsito, e aqui também, pessoal, eles não se esforçaram muito, né? Tanta coisa para perguntar no Código de Trânsito, e eles foram perguntar lá sobre a regra do estacionamento do artigo 48. Sempre que você vai parar para fazer carga ou descarga ou para estacionar, o veículo deve ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia de calçada meio-fio, admitidas exceções devidamente sinalizadas. Então, eles só queriam que você soubesse o artigo 48, né, que o veículo deve ser posicionado no sentido do fluxo, não pode ser no contrário, e deve estar junto à guia da calçada. Letra D, o gabarito, então, na questão 54, conforme artigo 48. Não vejo como recorrer. Acho que eles podiam ter perguntado coisas mais interessantes, mas eu não vejo como recorrer aqui. Questão 55, mais uma também que eles podiam ter escolhido melhor. Primeiro que eles enrolam, pessoal. Eles começam enrolando, contando coisas que não tem nada a ver com a questão, dizendo que o Harry é condutor profissional com habilitação para dirigir veículos de alta potência. E no final de semana, dirige veículo de passeio e conduz sua família. Não tem nada a ver com o fato dele dirigir veículos de alta potência. Muito preocupado com a segurança, sempre tece considerações de como proceder nas vias de tráfego, sendo um defensor da educação do trânsito. E um dos itens que está na sua lista são os procedimentos de entrada e saída do veículo. O artigo 49 do Código de Trânsito diz que o condutor e passageiros não devem abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo, sem antes se certificar que isso não é perigo para eles e outros usuários da via. Claro, antes de abrir a porta do teu carro, você vai olhar para ver se não está vindo ninguém, para não causar um acidente. Principalmente quando a sua porta está para o lado da via, né? Porque pode vir um carro, pode vir uma moto, pode vir uma bicicleta e pode causar um acidente. Então é isso. Deve-se olhar sempre, antes de abrir a porta, se isso não constitui perigo para eles. Letra D, o gabarito, conforme artigo 49. Questão 56, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Veio uma questão sobre a guia de acolhimento. O artigo 101, parágrafo 3º, prevê que sempre que uma criança ou adolescente é encaminhado para um programa de acolhimento institucional, deve ter uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária. Isso está lá no artigo 101, parágrafo 3º. Então, seria isso. Guia de acolhimento é o documento utilizado, a letra C, o gabarito, mais uma questão enorme para perguntar uma coisinha simples que está na letra da lei, letra C, o gabarito. Questão 57. O adolescente saque é submetido ao regime de liberdade assistida. A liberdade assistida, então, quem é que acompanha a liberdade assistida, pessoal? Um orientador. Letra B, o gabarito. O artigo 118 prevê essa situação, falando que o orientador deve ser ouvido e trazendo no artigo 119 as incumbências ao orientador. Então, nesse caso aqui da liberdade assistida, aquele que acompanha o jovem durante o cumprimento dessa pena é o orientador. Letra B, o gabarito, conforme artigo 118 do ECA. Questões agora sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, que eu alertei vocês que ia ser bastante cobrada, ela sempre é bastante cobrada em concursos para a guarda. Pessoal, a Marta foi aprovada em um concurso público para integrar os quadros da Guarda Municipal e ela foi designada para atividades que demandam convívio social. Uma das competências da Guarda, está lá no artigo 5º, inciso 9, é justamente interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais para a melhoria das condições de segurança da comunidade. Claro, né? É para a segurança que vocês vão atuar como guardas, né? Não é para rigidez, moradia ou saúde do distrito, é para a segurança da comunidade. Letra C, o gabarito, conforme artigo 5º, inciso 9 do Estatuto Geral das Guardas. Questão 59, essa questão aqui, também quem fez o nosso curso lembrou daquele esquema que a gente montou em aula, lembram? O esquema falando sobre o controle interno, que é feito pela corregedoria,
e o externo, que é feito pela ouvidoria. Pois é, e nós temos então que o funcionamento das guardas é acompanhado por órgãos permanentes e o controle interno com as guardas que têm um efetivo superior a 50, quer dizer, as guardas que têm mais de 50 guardas, é exercido por um órgão chamado corregedoria, como está lá no artigo 13, letra B. É o nosso gabarito nessa questão também, bem em cima da letra da lei, nada a recorrer aqui. E a questão 60, para completar, ainda sobre o Estatuto das Guardas, fala do Ivan, que foi eleito prefeito do município PA, onde não existia guarda municipal. E aí, como um dos seus principais projetos, fez um projeto de lei e vai criar a guarda municipal. Após criada a guarda, ele está escolhendo quem é que vai ser o chefe da guarda. E o Estatuto da Guarda diz o seguinte: durante os 4 primeiros anos de uma guarda recém-criada, o chefe pode ser alguém de fora. Depois tem que ser alguém da carreira, né? Pois é, e nesses primeiros 4 anos, ele pode escolher, então, um profissional estranho de fora dos seus quadros, preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente, com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Isso está lá no artigo 15, parágrafo 1º. Aqui na questão, eles não colocaram segurança, mas eles colocaram defesa social. Por isso, eu não vejo como recorrer aqui, porque é segurança ou defesa. Então, preferencialmente na área de defesa social, a letra B, o gabarito, acho difícil que a banca aceite recurso aqui. Quem errou até pode tentar um recurso questionando, porque, olha, é de preferência segurança ou defesa, e a banca trouxe somente defesa. Mas essa aqui, eu acho que é mais difícil que a banca venha anular. Eu acho mais provável que a banca anule aquela outra questão que eu mostrei para vocês também neste vídeo, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise do concurso aqui para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e esperamos que os nossos alunos conquistem o resultado e já comecem agora a se preparar para as próximas etapas, a intensificar o treino físico, que com certeza vocês já começaram antes, né? Mas agora é hora de intensificar o treinamento físico para chegar na prova de aptidão física e garantir essa vaga. Sigam firme nos estudos que todo esforço vai ser recompensado. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.